Eu mandei para topologia lacaniana, né? Eu vi. Aí, hoje que eu me dei conta, eu falei, pode ser que muita gente não tenha visto, né? Porque eu mandei para o antigo grupo, né? Que ele ainda está funcionando, né? Tá, não é propriamente antigo, é porque é um grupo maior, porque o seminário era Sim. aberto, gratuito. Aí eu passei para esse aqui, né? Para Eu vi, o obrigado. nosso, eu passei. Pode ir. A gente pode, talvez, quem sabe, né, até o fim do. Nós temos hoje, além de hoje, temos mais 2 encontros, né? Sim, né? 15 dias e no dia 10 a gente encerra. Quem sabe até lá a gente não pode conversar sobre esses nós, né? Fazer uma diferença É. aqui. Isso aí é para. Eu tenho muito, eu fiz muito isso quando nós tivemos a clínica, né, dos NOC, nós tivemos, aliás, A o oficina. nosso grupo, né, topologia, a gente ficou mais de 2 anos trabalhando com isso. Então, eu me lembro que quando o Lacan, quando estava mexendo com os nós, ele ficava de madrugada com as cordinhas, né, fazendo os barbantes, né? E eu não usava barbante, eu preferi botar no papel, escrever, né? Tentar escrever o nó, né? E aí eu fui fazendo de tudo quanto era jeito, imaginava assim. Então fiz muita coisa para. E que foi só assim que eu pude aprender um pouco, né? Mas foi só escrevendo. Então eu trouxe aquele que você pediu, que a gente falou na semana passada, vamos ver, pode ajudar, né? Pode ajudar alguém aí. Qualquer coisa também pode me perguntar. Se tiver algum erro, porque isso é especulação minha, é trabalho meu ali de estudo, né? Então, Apesar de que aquelas interpenetrações, sim, invaginações de uma dimensão na outra, ele ainda não está falando disso aqui, né? pois é. Ele É fala disso aquele. a partir É. do seminário, próximo seminário, que é o É. 22. Aqui ele está falando. Mas eu mandei porque a gente estava falando da posição, né? Levógiro, destrógiro, inibição, sintoma e angústia, anti-horário, e aquele que a gente estava falando na semana passada, né? E eu tinha um que contemplava essas informações. Então, a gente vai até onde precisar, né? Se Uhum. alguém tiver. Oi, gente. Minha internet está, desde tarde, que está dando problema. Eu estou aqui roteando meu 4G, para ver se não cai mais, tá? Acho que a gravação manteve, né? Manteve, sim, está gravando. Tá. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que a gente ia falar sobre um monte de coisa hoje, né? Não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo isso, mas, enfim, a gente tenta, né? Porque são questões que, à medida que vão avançando nas lições, por exemplo, essas coisas que eu vou falar hoje, já estamos aí em torno da lição 6, 7, 8, acho que a 9 também. A 9 é uma lição meio estranha, mas, enfim, pelo menos até lá. E eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o seminário, porque a leitura do seminário não é uma leitura simples, né? E vocês também fiquem à vontade para trazer dúvidas
porque quando eu leio Lacan, eu sempre fico muito cheio de dúvidas, né? Imagino que vocês também. Então, se eu puder ajudar a tirar as dúvidas, a gente tira aqui, tá? Então, fiquem à vontade. Tem alguma questão que vocês queiram partir dela, interrogar? Não? Bom, então eu vou começando a falar aqui, se aparecer algum ponto que vocês queiram parar, me digam, tá? Eu queria acompanhar o livro, mas esqueci no consultório. Aí eu vou tentar lembrar o que eu li. Tá. É, Veja bem, Lacan, nessas lições, ele começa a falar, nessas lições seguintes, né, desde o começo que ele está falando nisso, mas ele fala de algumas coisas, depois ele retorna para desenvolver um pouco melhor, né? Então, por exemplo, nas 3 ou 4 lições aí, eles são 6, 5, 6, 6, 7, 8, por aí, ele fala muito do saber inconsciente. E a relação que isso tem com o real. Isso é muito importante para a psicanálise, e essas lições, tem uma lição aqui que eu não sei mais qual é, que ele diz uma coisa que é muito importante. Ele vai dizer que o saber inconsciente se inventa, que o inconsciente é uma invenção. O Aurélio Souza, que é o nosso mestre aqui, né, de algum tempo, diz isso, repete isso muito, ele gosta muito de repetir isso, que é uma questão clínica muito fundamental. Ele diz que o sujeito inventa o inconsciente que o determina. Isso é uma questão clínica fundamental. O Lacan está dizendo aqui uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o saber inconsciente, o sujeito inventa como uma forma de fazer um tipo de suplência à impossibilidade da relação sexual. Ele está dizendo que é a partir do buraco que a gente... Leonardo, Oi. eu posso pensar nisso no texto de Freud, construções em análise, não tem muito a ver com isso, não? Tem. Construções em análise. Apesar de que, Antônio, eu acho que tem uma diferença, por exemplo, uma diferença que eu diria que vamos dizer assim, é transcendental e no sentido Produção kantiano. de saber, né? Uma produção de saber, né? Que se dá na análise. O problema, a grande diferença que eu acho, Antônio, é que o Freud, ele é um tanto quanto kantiano, né? Ele parte de um Sim. transcendentalismo kantiano, ele acredita de que alguma coisa aconteceu, né? E que o sujeito, eu acho que eu acho que você tem razão em parte, porque por coincidência, eu estava dizendo isso hoje em sala de aula. No texto do Freud, o Lembranças Encobridoras, por exemplo, ele vai dizer isso, né? De que tem um trauma e quando um analisante, por exemplo, lembra do trauma, não importa muito se o trauma aconteceu ou não, o que já é uma coisa muito Sim. interessante, né? É. Mas, de todo modo, assim, mesmo que... Veja que isso a gente vai trabalhar com a questão da lógica aqui e situar a problemática do real também, né? Não que eu esteja dizendo que o Freud está dizendo coisas que o Lacan está dizendo. Sim. Mas é muito curioso isso, que o Freud já trabalhava com essa ideia de que, por exemplo, o traumático, o fato traumático, né, desde o começo é assim, ele não necessariamente precisa ter ocorrido. Né? É muito curioso isso, quer dizer, isso mostra como... E No aí, momento que você fala, você constrói alguma coisa ali, né? você constrói, exatamente. Mas mesmo assim, clinicamente, mesmo, eu estava falando hoje de manhã em sala de aula dizendo isso, mesmo que uma criança tenha sofrido um abuso sexual, por exemplo, mesmo que isso tenha realmente acontecido, ainda assim, quando ele lembra na clínica, é uma construção. Sim. É uma lembrança encobridora, como diz o Freud, né? Esse é um texto importante de Freud que é pouquíssimo conhecido, É né? porque ele fala de construções em análise e reconstrução também, né? É, Mas eu só quis fazer um link com essa construções em análise dele. é, E isso que quer dizer que o sujeito vai inventando o inconsciente. o sujeito vai inventando o inconsciente, né? Tem uma outra consequência clínica, que é exatamente o fato de que
essa invenção, e aí eu estou, vamos dizer assim, eu estou acompanhando o Aurélio nessas proposições, né? Essa invenção, o sujeito ali no miolo do nó, no lugar ali de objeto A, ele tenta dar conta dos efeitos de real, de simbólico e de imaginário. Uhum. Ele inventa, e veja que é exatamente isso que o analista tem que fazer. O analista ele tem que intervir para fazer com que o sujeito trabalhe, causar o sujeito, ou o desejo do sujeito, é que uma intervenção faça com que o sujeito trabalhe para ele tentar dar conta exatamente desses efeitos do real, simbólico e imaginário. Porque se o Lacan vai situar o sujeito no seminário 22, ele vai situar o sujeito no centro do nó, né? Aqui, no Sim. triskel, nesse miolinho aqui do triskel. Então, aqui é uma interseção das três dimensões, né? Do real, do simbólico e do Uhum. imaginário. Então, todo sujeito sofre, o parletre, o sujeito, sofre os efeitos do Sim. real, do simbólico e do imaginário, porque ele está aqui nessa interseção. Então, ele tem que inventar algo. Né? E o nome que Lacan está dando aqui, nesse momento, é exatamente, o buraco é o quê? É a impossibilidade da relação sexual, a Sim. impossibilidade de você fazer né? Fazer uma fusão com o outro. De dizer do real. Não há completude, né? É, e veja bem, ele diz uma coisa também muito interessante, em um determinado momento, ele diz assim, o saber, o inconsciente não descobre nada, porque não tem nada para descobrir, porque o que tem no inconsciente é um buraco. O inconsciente não descobre nada, ele inventa. O sujeito do inconsciente inventa, ele não descobre. Essa invenção ele vai fazendo borda nesse buraco, né? É. Veja que aí tem uma diferença importante, que eu acho que tem uma diferença importante com Freud. Porque o Freud é como se ele dissesse que o saber inconsciente está lá, num baú, não é? Do inconsciente, e que você vai lá e vai acessando esse saber, como se acessa um HD, né? Uhum. No seu computador, coisa parecida, não é? E para Lacan não é assim, é isso que eu estava dizendo, quer dizer, para Lacan não tem uma realidade empírica por trás da realidade psíquica. Uhum. O que existe é um buraco, e aí é onde ele é. Daí o Freud afirma, né, que não importa a realidade dos fatos, né? O que importa é a realidade psíquica, né? No seminário 22, no RSI, o Lacan trabalha muito com essa questão da realidade psíquica do Freud, né? Uhum. Ele vai dizer que o Freud precisou da realidade psíquica para falar do real, para Uhum. inodar o real, o simbólico e o imaginário, né? Mas ele também não confunde, no sentido de que ele não assimila o real à realidade psíquica. Sim, claro. Vai dizer que não é a mesma coisa, né? Embora você situa no nó, inibição, sintoma e angústia, está tudo lá, né? Inibição, sintoma e É, angústia de é. Freud, né? A trilogia freudiana está ali. Mas veja bem, deixa eu falar um pouquinho sobre essa coisa da lógica e da questão da verdade, por exemplo, que talvez fique mais claro para vocês. Por exemplo, o Lacan tem uma determinada lição que ele diz isso. Onde é que a gente situa o saber inconsciente? Né? Então, e aí ele vai fazer uma discussão sobre a relação do saber com a verdade. Né? E ele vai dizer, olha, a epistemologia, ela parte do pressuposto de que o saber é verdadeiro. E aí, viu, Helena, que eu estava falando para você agora, a gente falando sobre a questão das metodologias de pesquisa e tal. A, a epistemologia, de uma maneira mais tradicional, ela parte do pressuposto de que um saber é verdadeiro. O que é que o Lacan vai dizer? O Lacan vai dizer, ele vai trabalhar muito com a lógica e vai dizer assim, olha, a questão do real não é a mesma coisa que a verdade. O real não é a verdade. Tá? A verdade, ela primeiro, ela só pode ser meio dita
Porque exatamente a verdade é a verdade do buraco. A verdade é que você não pode dizer toda a verdade. Entende? Quer dizer, tem um real aí, no seminário. Qual é o seminário? Não sei, agora não me lembro se é no seminário 11. Tem um seminário que ele dá uma definição de saber que é muito genial, que ele diz: o saber é aquilo que falta à verdade. Né? Quer dizer, você não consegue saber tudo. Entende? Uhum. Então, veja bem, o real, ele não se situa propriamente na mesma lógica do verdadeiro. Porque o Lacan, por exemplo, ele vai mostrar como a lógica, Lacan trabalhou muito com a lógica, ele gostava muito da lógica, porque ele dizia exatamente de que a lógica, especialmente a lógica matemática, ele trabalha com a lógica proposicional do Aristóteles também, né, desde o silogismo e Uhum. tal, etc. Mas ele vai gostar, ele trabalha muito com a matemática e com a lógica, porque ele vai mostrar exatamente isso, de que os lógicos e os matemáticos são aqueles que lidam com o real. Primeira questão, uma proposição lógica, lógica matemática, ou mesmo matemática, ela não precisa de uma comprovação empírica. Uhum. Não precisa, uma demonstração matemática. A lógica, por exemplo, o que é que a lógica fez? Quem primeira vez fez isso foi o Aristóteles, né? Aquela história, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Uhum. Quer A dizer, dedução lógica. o que é que o Aristóteles fez? Ele trocou esses seres por letras. É isso que encanta o Lacan. Uhum. Né? Se A é B, então e A é C, então B é C. Uhum. B é igual a C. Entende? Quer dizer, ele retira uma dimensão empírica, no sentido da demonstração empírica, para uma perspectiva que é puramente lógica, puramente escritural, no sentido da escritura. Né? Quer dizer, não estamos falando, quer dizer, a lógica e a matemática, e é por isso que ele vai dizer que é uma ciência do real, elas não precisam de comprovação empírica. Veja que uma demonstração matemática, eu me lembro, teve uma época que eu trabalhava na Universidade, na UES, na época que eu trabalhava na UES, que tinha um amigo meu matemático, e eu me lembro que eu estava fazendo mestrado ainda. Era mestrado? Não, era mestrado. E ele não entendia como é que a gente fazia, escrevia tanto, né? Porque a nossa dissertação de mestrado naquela época eram, assim, 200 páginas, né? Ele diz, mas porra, como é que vocês escrevem tanto? Não precisa disso, porque uma dissertação de mestrado em matemática são 10 páginas, entende? 20 páginas, porque eles fazem toda a demonstração matemática, não é naquela coisa das letras e etc. É um texto lógico, enxuto, não é? Todas as entidades, os sentidos, os significados, as interpretações, elas são enxutas, não é? Não são retiradas porque eles não conseguiram fazer isso, né? Porque a ideia da lógica... Embora para um leigo, né, ele pensa de outra forma. Tem uma brincadeira que vem sendo feita ultimamente, eu tenho visto várias vezes do cara que diz assim, houve um tempo que 1 mais 1 dava 2, 2 mais 2 dava 4, 4 mais 4 dava 8, aí veio um cara aí que resolveu bagunçar e botar letra. E é A mais B que dá X, eu não sei como nem de onde, não sei se você viu isso. É muito difícil, né? No senso comum, esse raciocínio lógico não é tão simples assim, não, né? Mas veja, por exemplo, que o que a matemática é tão interessante? Porque ela vai estar lidando, né, por exemplo, quando ela vai trabalhar com a teoria dos conjuntos, acho até que foi aqui que eu falei, agora que acho que eu estou confundindo, foi aqui que eu falei para você da teoria dos conjuntos? Quer dizer, Da laranja? da Você falou em laranja, outros momentos. Acho que exatamente, foi na primeira aula. do conjunto vazio, de como, por exemplo, você vai estar lidando com uma questão que é lógica e onde o real se apresenta.
como, por exemplo, a questão do infinito. O infinito é uma problemática, ou a mesma problemática do zero. Tem toda uma discussão do Lacan com Frege, que foi o cara que demonstrou a existência do zero, porque o zero, na verdade, é o primeiro conjunto, né? É o conjunto onde tem o zero, zero, e tem o zero, primeiro conjunto. Que é o zero, primeiro conjunto, é o número um. Na matemática é assim, né? O Lacan até comenta aqui entre o zero e o um, né? O zero é o buraco, o um já é a invenção. A invenção que você faz a partir desse buraco. Mas veja que o 1, e foi isso que o Frege demonstrou, o 1 vem do zero. Os matemáticos, quando descobriram isso foi uma revolução do ponto de vista lógico, matemático. Né? Mas veja que a lógica ela vai trabalhar com uma coisa da ordem da sentença, que é o verdadeiro e falso. Veja que a problemática do verdadeiro, e o Lacan diz isso com todas as letras aqui, ele diz o real não é o verdadeiro é o que se contrapõe ao falso. Lembrem-se que nas proposições, na lógica, as proposições são essas, né? Uma coisa é verdadeira, não sei se vocês já estudaram alguma coisa de lógica, minha leitura de lógica é muito primária, mas tem isso, né? Quer dizer, você tem uma proposição, né? Se P é igual a Q, então Q é igual a P, vamos dizer assim, né? Quer dizer, proposições lógicas. Então, essa proposição é verdadeira ou falsa? Né? Então, a lógica toda trabalha com essa questão do que é verdadeiro e do que é falso. Né? A lógica proposicional. Né? E o Lacan vai dizer, olha, não é assim que nós trabalhamos. O real não é o verdadeiro. Porque essa história de verdadeiro ou falso, ela já é do campo do simbólico. É por isso que o Lacan vai dizer que o verdadeiro é do campo da religião. Né? Ele diz isso aqui e diz isso também no próximo seminário, que é o RSI. Veja que o real não é dessa ordem, não é do que é verdadeiro. E veja que, para voltar à questão clínica, né, que a gente estava falando, né, de que, mesmo que você considere a realidade psíquica do Freud, que o Lacan também vai fazer uma crítica aqui e no próximo seminário, mas tudo bem, vamos ficar com Freud com a realidade psíquica. Veja que o sintoma, ele é lógico, né? Ele não é empírico, ele é lógico. Se alguém, eu estava contando hoje para os meninos na sala de aula sobre a história do homem dos miolos frescos, né? Não sei se vocês conhecem a história, de que é um caso do Chris, do Ernest Chris, que, se eu não me engano, Antônio me corrija se eu estou errado, se eu não me engano, o Chris foi o analista do Lacan, né? Não tenho certeza. Não é o Lovenstein, não, né? Porque era o trio, né? O Chris, o Lovenstein. O Lovenstein é que foi analista de Lacan. É verdade, É porque os três fugiram da Alemanha e foram falar bobagem nos Estados Unidos, né? Criar a psicologia do ego lá nos Estados Unidos, que era o Lovenstein, o Chris e o... Esqueci o nome do outro, mas enfim. Esqueci o nome do outro também. A história Eles aparecem mais. O Lacan comenta esse caso, que ficou conhecido como o Homem dos Miolos Frescos, que o Chris publica, é um caso clínico do Chris com K, né? O Ernest Chris, que o Chris publica e como se fosse, e dá como um enorme sucesso. E o Lacan, no texto chamado A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, ele retoma esse... O Lacan era briguento nessa época, né? Estava brigando com a turma toda. Então ele pega esse caso do Chris e destrói o caso do Chris, né? Para falar do Etinhouse. Para que vocês entendam rapidamente, né? O Chris tinha recebeu um paciente que ele chegou para o Chris dizendo que era plagiador, que ele tinha escrito uma tese de doutorado e que a tese de doutorado dele era um plágio de uma outra tese de um fulano de tal. E aí o Chris, como bom psicólogo do ego, resolveu
foi na realidade empírica, por isso que eu estou falando nisso, né, para a gente questionar a realidade empírica, foi na realidade empírica, ou seja, fez o que não devia ter feito, né, porque o psicanalista não precisa fazer isso, mas ele foi lá, leu a tese de doutorado do cara, Ele foi leu, buscar provas, né, leu a tese de doutorado do fulano de tal, Uhum. e quando o paciente voltou, né, e que disse, olha, eu sou plagiador e tal, o Cris olhou para ele e disse, não, sua tese é muito boa, inclusive sua tese é até melhor do que a tese do cara que você disse que plagiou. Aí o cara foi embora, e na sessão seguinte voltou e olhou para o Cris e disse assim, olha, o seu Cris, aconteceu o seguinte, toda vida que eu saía daqui da sessão, eu passava aqui em frente tem um restaurante que vende um prato que é miolos frescos. Então, toda vida que eu saía da sessão, eu passava em frente e pensava em comer esse prato, mas não comia e ia embora. Aí, na última sessão, depois que você me disse aquilo, eu passei pelo restaurante, entrei e comi o prato de miolos frescos. Uhum. Atuação, né? O Lacan vai tomar isso como um acting out, né? É. O Chris vai interpretar isso dizendo, olha, tá vendo? Isso é um sucesso. É o Uhum. sinal do sucesso da minha intervenção. E o Lacan, na direção do tratamento, que eu recomendo que leia, porque é um texto clínico fundamental, né? Lacan vai chegar e vai dizer, olha, não é nada disso. O Chris não entendeu nada do que está se passando. É o fracasso, né, daquilo É, que não foi interpretado, né, por exatamente. parte do analista. Quando o Chris olha para o cara, vai na realidade empírica, o que já foi um erro, né? E olha para o cara e diz, você não é um plagiador, o cara não pode, fica sem poder dizer e falar sobre o plágio que ele trouxe. Porque não importa se ele é Uhum. plagiador, é onde entra a problemática. E veja, eu estava falando com a Helena, essa problemática que a psicanálise tem com a ciência e com o empiricismo da ciência. Não tem a mínima importância você saber se o cara é plagiador mesmo ou não. Se ele está dizendo que é, você tem que escutar. Se o analista não escuta, e o Cris não escutou, não só não escutou, como impediu o cara. Impediu, é. Ele tamponou, né, o que podia vir, né. Porque o que é que o cara pensou? Esse cara não consegue escutar que eu sou um plagiador. Eu Uhum. vou dizer para ele de uma maneira mais direta, na forma do ato. Vou comer miolos frescos. Então, É, exatamente o acting out. E o Lacan diz isso também, quando o analista não está conseguindo escutar, aparece um acting out. Quando os pacientes de vocês começarem a fazer acting outs, você tem que se perguntar o que é que você não está conseguindo escutar, né? Que eles mas atuam. no caso do Cris, era uma coisa perfeitamente explicável, se a gente for ver, porque foram os três que levaram a psicanálise para os Estados Unidos e que deu origem à psicologia do ego, né? Então, realmente, ele não podia interpretar, ele podia escutar, né? Ele não podia escutar isso, o analista, né? É. Ele não entendeu que o inconsciente é lógico. É, Né? O inconsciente é lógico, não é empírico. É isso que implica a ciência do real, né? Quer dizer, é lógico. A, a maneira como a gente trata o real é de uma perspectiva, é por isso que o real não é a realidade. E daí porque a encrenca de Lacan com a realidade psíquica do Freud, que a realidade psíquica são as fantasias. Eu brinco dizendo que a realidade psíquica do Freud é meio kleiniana, né? Tem muita fantasia, muitos entes, muito papai, mamãe, e etc, etc. E o real não é isso. O real é exatamente algo que fica, primeiro Lacan situou na ordem do impossível, né? Alguma coisa que não pode ser escriturado, você não pode dizer, né? Ele, mas que é exatamente, porque
porque aí é onde entra, tem outra questão aqui também com relação ao real, que é o fato de que o real não é o verdadeiro, exatamente porque a problemática é a mesma coisa que você perguntar, a relação sexual existe ou não existe? É verdade que a relação sexual não existe, né? Aí o Lacan diz uma coisa, qual é o problema da lógica? É que a lógica, ela tentou exatamente apagar o sujeito. Ela tentou fazer um tipo de escritura onde o sujeito não participa, a divisão do sujeito fosse apagada, né? Eles queriam escrever alguma coisa puramente lógica, né? Sem que a divisão do sujeito aparecesse. E não conseguiram, né? Porque todos os paradoxos da lógica terminaram se apresentando porque é exatamente da ordem do real. Aí, por exemplo, o Lacan diz uma coisa muito interessante aqui nessas lições. Ele diz, ora, por exemplo, a lógica não sabe, porque é aquela coisa, né, da existência, né? A questão da existência, né? O que é que existe, o que é que não existe e tal. Toda a problemática da existência que a lógica apresenta. E o Lacan vai dizer uma coisa interessante. A lógica não entende, não sabe que a mulher não existe. Por exemplo, o Lacan até brinca, né? Vamos produzir a seguinte proposição lógica: todos os homens não são mulheres. Ele faz uma brincadeira, né? Porque tem aquela coisa, todos os homens são mortais, né? Então, Sócrates é mortal, enfim, aquele papo da lógica. Então, a lógica, ela tenta fazer um tipo de escritura do real, a lógica e a matemática, né? E o Lacan não por acaso o Lacan vai dizer que a lógica é uma ciência do real, mas como se eles quisessem, de alguma maneira, fazer um tipo de tamponamento, né, do buraco do real. Quer dizer, eles não alcançaram, por exemplo, o caráter, por exemplo, traumático que a linguagem impõe ao sujeito. Quer dizer, rigorosamente, o real é exatamente esse buraco com o qual a gente tem que lidar no momento em que fala. Quer dizer, isso é que é. E aí, Antônia, a diferença que eu acho para o Freud. O Freud não parte propriamente do buraco. Freud parte de um traumático que é um tanto quanto empírico, né? Tem a ver com os cuidados maternos, tem a ver com uma certa... Seria daquilo que você não pode lembrar, né? Ele está tratando aí do simbólico, né? Então, a gente pode pensar que em construções e análise, ele está muito aí, ele não está falando não está remetendo ao real, né? Construções em análise é tudo que a gente faz a vida inteira, né? Que é tecer, né? Que é fazer borda esse buraco, né? E construções em análise para Freud é desse tipo, né? Porque ele não contempla o real ainda, né? Mas pense bem, se você lembrar do Freud pré-psicanalítico, né? Teoria da sedução. Ele acreditava, lá em 1893, 94, nos estudos sobre histeria, ele acreditava na teoria da sedução. Sim. De que as histéricas, né, os histéricos, que o Freud já sabia que não era só um problema de mulher, né, porque na época se achava isso, que elas sofriam uma sedução de fato, né? Elas sofriam... A sedução era real, né? Os pais um abuso eram... sexual, como se chama hoje, né? Elas eram De seduzidas... fato, e a histeria era né? determinada por isso. E ele fica assustado com isso, né? Porque ele teria que admitir que todos os pais são perversos, né? Inclusive o dele, inclusive o que ele dele, se né? considerava histérico. Ele se diagnosticou como histérico. Sim. Né? Ele tinha um desmaio, né? Ele brigava com Jung, desmaiava, tinha umas coisas assim, meio histéricas. Sim. Então, tudo bem que ele ultrapassa isso, né? Em 97, ele está dizendo isso em 93, 94. Em 97, ele ultrapassa isso quando ele abandona a neurótica dele, né? Ele diz, eu não
Não acredito mais na minha neurótica, né? E aí cria o fantasma, né? Cria, na verdade, não é fantasma, ele cria fantasia, que não é a mesma coisa do fantasma bacana, né? Ele cria a ideia de fantasia, e aí é onde entra a questão da construção, né? E aí ele entra numa coisa importante e interessante, quer dizer, não importa se o abuso ou a sedução ocorreu mesmo ou não, não importa, porque é sempre A fantasia pode, o efeito de uma fantasia, de uma construção de fantasia pode ser traumática, né? porque ele toma o modelo do sonho, né? O sonho tem uma função de realidade. Quando você sonha, você vive, experiencia aquela realidade que você está sonhando. Se você tem um pesadelo, você se angustia, você sofre, tem medo, né, tem tudo que uma realidade propriamente dita causaria, né, se você estivesse passando por uma situação da realidade, vamos dizer assim. E é por isso que o Freud chama de realidade psíquica, para diferenciar da realidade empírica, né? Quer dizer, tem um efeito, e é curioso porque há pouco tempo saiu não sei se vocês sabem, uma pesquisa em neurociências, que eu até brinquei com os alunos na época, faz o que, uns 3 ou 4 anos atrás, uma pesquisa em neurociência que chegou à conclusão de que as reações cerebrais do sujeito que está sonhando numa determinada coisa são as mesmas, num pesadelo, por exemplo, são as mesmas de quando o sujeito está passando por isso numa realidade empírica, né? Aí eu brinquei com os alunos, esses caras estão cento e tantos anos atrasados, porque o Freud já tinha dito isso desde 1900, né? E que agora eles estão comprovando isso por ressonância, por cerebral, essas coisas todas, né? Mas veja que ainda assim isso não é o real, entende? Isso é o Lacan vai dizer no Seminário 22 que a realidade psíquica foi uma coisa que o Freud inventou para poder enodar o real, o simbólico e o imaginário. Como é que esses três... Ele vai dizer que em Freud, Freud tinha o real, o simbólico e o imaginário, mas eles estavam um em cima do outro. Eles não estavam enodados assim, né? Sim. Eles estavam... A diferença é esse enodamento aí, né? É a primeira vez que o Lacan fala de... Não é a primeira vez não, porque aqui ele já fala do... Ele fala do quarto elo aqui, mas ele não está falando do quarto elo como propriamente o quarto elo. Ele diz, por exemplo, não sei se vocês viram, de que você pode fazer vários, né? Basta você fazer como é que ele chama isso? Tem um nomezinho que ele dá, uma dobrinha, né? E você vai enfiando aqui você pode fazer um novo romeno com quantos você quiser, né? Basta você fazer essa dobrinha e ir enfiando aqui, Sim. tá? Porque uma outra forma, só um parênteses para eu mostrar a vocês, uma outra forma de você fazer o nó é você através do atravessamento do falso buraco. Você tem, ó, 2 aqui, aí você faz um falso buraco. Você puxa, o falso buraco é esse aqui, tá vendo? Sim. Ele não é o buraco porque não está inodado. Vocês já deram um nó em saco de supermercado? É a mesma lógica, tá vendo? Você pega aqui, um por dentro do outro e puxa, tá? Você tem um falso buraco. Daqui você faz o nó borromeano de uma maneira muito simples, só atravessando o falso buraco. Você passa por dentro, tá? Aí aqui você tem o nó borromeano, tá? Ó. Nó borromeano. Então você pode fazer isso várias vezes, né? Você faz aqui o falso buraco, por exemplo, né? Aí enfia outro aqui e tal, e você vai fazendo quantos você quiser. Então, nesse momento, ele fala do quarto elo, mas não é o mesmo quarto elo que vai dar toda essa polêmica, toda essa confusão que ele começa a falar a partir do 22, né? Que vai, inclusive, ele começa a falar no 22, e no 23 ele vai propor exatamente o quarto elo como sendo o sintoma, Sim. e não um sintoma, né? Então, aqui ele fala de 4 e tal, mas não ainda no sentido do quarto elo que inoda os outros 3. No seminário 22, ele vai dizer que o Freud
tinha os três, o real, o simbólico e o imaginário, mas não inodados, eles estavam sobrepostos, e não inodados, assim, estavam um em cima do outro, né? Dizendo que abriu aqui, eles estavam assim, ó, um em cima do outro, tá? Tá bom? Estavam tão soltos, tá? E aí o Freud precisou de um quarto elo, que foi exatamente a realidade psíquica, para poder enodar esses três elos, o real, o simbólico e o imaginário. Quer dizer, ele admite que o Freud sabia da existência do real, do simbólico e do imaginário. Ele aqui começa esse seminário falando disso, né? De como o interesse de Freud pelo ocultismo foi a forma que o Freud lidou com o real, né? É muito curioso, porque ele volta a falar nisso no seminário 23, no seminário do Sant'Antonio, porque a filha do Joyce, como era o nome da filha do Joyce? Luísa, né? Eu esqueci como era o nome da filha dele, mas a filha do Joyce, que era esquizofrênica, se dizia telepata, né? E o Joyce acreditava, que é curioso, né? E aí ele faz esse comentário de como o Freud também tem, o Freud tem um texto sobre a telepatia, né? Falando sobre isso. Claro que o Freud não interpreta a telepatia como telepatia, né? Ele vai falar como, dar alguma explicação. Geralmente as explicações do Freud também partem para uma coisa meio sensorial, né? Meio, né? Bom, mas enfim, voltando aqui, né? Quer dizer, o que o Lacan vai colocar, voltando ao saber inconsciente, ele vai dizer, olha, o saber inconsciente, ele não é propriamente, ele não implica uma propriedade do que é verdadeiro ou falso. Não se trata disso, né? Trata-se de um saber, e veja que isso é muito importante também para a gente discernir o que é saber e o que é conhecimento, tá? Ele, inclusive, cita aqui também o discurso analítico para mostrar que no discurso analítico, na estrutura do discurso do analista, os quatro discursos, né? O S2, que é o saber, está no lugar da verdade, né? Mas não se trata do saber conhecimento, né? É um saber, inclusive ele vai dizer, um saber do real, porque é alguma coisa, diz assim, alguma coisa que funciona em nós, né? Ele é manejável, porque nós não sabemos. Então, não pode ter a ver, não tem uma relação propriamente com a verdade, porque se fosse verdade, você teria que saber, né? Você teria que saber que sabe. E o saber inconsciente é um saber que não se sabe, né? Então, ele vai mostrar isso, de que o saber inconsciente, o próprio inconsciente, é um saber que você inventou para preencher o buraco, né? Ele E que passa a ser uma verdade só sua, né? Uma verdade sua. é, ele não aí tem uma outra diferença, viu, Antônio? Que fala da singularidade do sujeito aí também, né? É, aqui no seminário, ele vai, ao invés dele dizer que é a verdade do sujeito, ele diz de outra maneira, que eu acho que é importante também. Ele diz assim, é um dizer verdadeiro, tá? Veja que não é a mesma coisa, o dizer verdadeiro não é a mesma coisa que a verdade. Isso clinicamente é muito importante. Porque, por exemplo, quando eu vou na minha clínica, quando eu vou anunciar a regra fundamental, né, para os meus analisantes, eu imagino que vocês também façam coisa parecida, eu faço ali a primeira entrevista, normalmente no fim da primeira entrevista, eu meio que enuncio, é claro que eu me dou o direito de enunciar quantas vezes forem necessárias para o analisante, mas no fim da primeira entrevista eu enuncio a regra fundamental. Quando eu enuncio essa regra, eu nunca digo, olha, você está aqui para falar a verdade. Eu nunca digo isso. Eu digo, que a análise lhe convida, ou lhe convoca, é para que você fale o mais verdadeiramente possível. Mais livre possível, né? Possível e o mais
verdadeiramente possível. Ele não está lá para falar a verdade. Porque senão eu teria que acreditar que a verdade pode ser dita. Uhum. E a gente sabe que a verdade não pode ser toda dita. Você pode dizer alguma coisa, né? Mas não pode ser toda dita. Então, ele tem uma proposição muito interessante aqui, né, que ele vai falar, quando ele vai falar do dizer verdadeiro, ele vai falar de que o dizer verdadeiro é alguma coisa que, ele diz assim, de que o real ele faz o que ele chama de uma ranhura, né? Uma ranhura, é como se fosse uma coisa. Eu fiquei me lembrando dos, dos sulcos de Freud, Do lá do, projeto, né? né, os trilhamentos. Facilitação, É, facilitação, né? Forma um trilho, né? Um sulco, né? trilhamento, não gosto muito do facilitação. Tem uma tradução facilitação, né? Mas eu prefiro trilhamentos, que é uma coisa parecida com sulcamentos. Eu sei que não existe Sim. sulcamento, existem sulcos, né? Uhum. Mas é como se, para uma licença gramatical aqui, você pudesse inventar essa ideia de um sulcamento, né? Você faz um sulco, né? Cria um sulcamento aí qualquer, que é uma coisa parecida com trilhamento. E ele vai dizer isso, de que o dizer verdadeiro faz essa ranhura, não é? Na verdade, não é o dizer verdadeiro que faz a ranhura. A ranhura é do real. O real faz essas ranhuras, né? Eu diria que Uhum. é uma coisa da ordem do esburacamento. E o dizer verdadeiro, ele vai dizer, é alguma coisa que faz uma suplência a essas ranhuras. Porque veja bem, Sim. isso também é outra coisa importante, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista clínico. A impossibilidade da relação sexual não é um impedimento que você diga algo sobre isso. Entende? Quando você diz, é impossível, porque nós estamos tratando com o impossível, né, com a categoria modal do impossível, é porque a relação sexual não existe que a gente transa. Entende? Uhum. Não é um impedimento. É porque você não pode dizer toda a verdade que você fala. Entende? O buraco, Uhum. ele é a condição da estrutura. Então, não é uma impossibilidade no sentido do impedimento, não é? No sentido de que o impossível, em Lacan, não é um impedimento. Pelo contrário, é porque é impossível que a gente vai lá e faz. Não é? Como diz o ditado, quem foi que disse isso? Me esqueci. Mas o Lacan, inclusive, cita, né? Não sabendo que era impossível, o sujeito foi lá e fez. Uhum. Então, isso clinicamente também é importante, porque é exatamente a forma como nós lidamos com o real. Né? Quer dizer, então, o dizer verdadeiro é o que foi possível o sujeito fazer como uma É uma produção de cada sujeito, né? Esse saber verdadeiro é de cada um faz esse seu saber, o saber verdadeiro é de cada um, é da ordem da singularidade, né? eu imagino que, óbvio, eu acompanho as análises. Pois, Não, é que eu perguntei na outra aula por que vinha o real por primeiro no nó, né? E agora eu acho que eu fiquei um pouco confusa. Uhum. Porque ao falar ficam buracos, e isso é o real um pouco? Mas daí o real vem primeiro, mas tem a ver porque depois que os nós estão na cadeia, não tem primeiro e segundo, né? É isso? Exatamente. Porque, veja bem, o problema é que vou responder por partes, tá? Primeiro, não é que é porque tem buraco que você fala. Não é você fala para tampar o buraco. Ao contrário. É porque tem buraco que você fala. Entende? É porque é impossível, a relação sexual é impossível que a gente faz laço com o outro. Né? Não só transa, mas laço social, inclusive. É porque você não consegue fazer um com o outro que você faz laço, que você ama, por exemplo. A gente falou do amor na vez passada. Entende?
Então, inclusive, ele vai dizer isso, de que o amor é um dizer. Não é? O amor, inclusive, é um dizer que vem do saber inconsciente. É um amor, o amor que nós amamos é um amor, é amar o saber inconsciente. É isso que o Lacan vai dizer que é o amor digno. Não é? Porque veja que é exatamente porque não existe essa possibilidade de você fazer um ou dois, que o real é três, a gente falou disso na vez passada, que você ama o outro, entende? Mas rigorosamente a gente sabe que esse encontro é impossível, porque o amor, inclusive, é sempre desencontrado, né? As nossas relações pessoais, amorosas e etc., sempre tem um desencontro, tá? O desencontro está no meio, você precisa saber o que é que vai fazer com o desencontro. Se você acreditar que não tem desencontro, o negócio vai durar pouco. Então tem é porque existe o buraco, e aí é onde eu disse para você que, logicamente, quem vem primeiro é o real, de onde é porque tem um buraco que você fala. Não é? E aí Leonardo, Só que a gente só vê o buraco. aquele joguinho do Resta 1 fala muito disso, né? É porque tem um buraco que você movimenta o jogo. Se ele fosse completo, fica paralisado, você não faz nada. Né? O joguinho, né? Que falta uma pecinha, por isso que você movimenta as outras. Ele é uma maneira singela de falar disso, né? Esse joguinho. Exato. Precisa ter um buraco para você poder movimentar as peças. São as duas coisas, mas no momento em que você fala, também você faz buraco, só que você faz buraco com borda. No momento em que você fala, você bordeja o buraco, porque você não pode dizer tudo. Né? Então você diz o que pode, o que é possível, que aí é onde Lacan entra com a história da lógica modal, né? O que é o possível, o que é o necessário, o impossível, essas coisas todas, né? Quer dizer, o necessário, o possível, como aquilo que cessa de se escrever, e aquelas coisas, né? O necessário não cessa de se escrever, o possível cessa de se escrever, o impossível não cessa de não se escrever, e o contingente cessa de se escrever. Depois a gente pode falar isso com mais calma. Mas tem todas essas modalidades, porque são modalidades da verdade, isso vem da lógica, né? São modalidades da verdade, né? Existe, quem inventou isso foi a lógica, não foi o Lacan, a lógica modal. Quer dizer, uma coisa é verdadeira, mas que a lógica clássica, ela diz ou é verdadeiro ou é falso. Né? A lógica modal veio introduzir uma novidade. É verdadeiro, mas é verdadeiro dentro de determinadas modalidades de verdade. Ela pode ser verdadeira de forma contingente. Não se generaliza esse verdadeiro, né? Exatamente. Né? Necessariamente verdadeiro significa dizer que não pode ser falso. Entende? Mas uma coisa verdadeira contingentemente pode ser falso, em outras circunstâncias, em outras contingências, entende? Por exemplo, né? Então tem uma série de... Toda a problemática, a lógica modal vai introduzir a necessidade e a possibilidade, né? É possível que seja verdadeiro, não é? Ou a necessidade, é necessário que seja verdadeiro, entende? Ele introduz essas problemáticas aí, tá? A outra coisa que eu queria dizer a respeito da pergunta da Aimee, qual é? É que, veja bem, tem um determinado momento que o Lacan diz assim, o real, ele deixa de ser uma suposição. Não sei se vocês lembram disso no seminário, ele diz isso. O que é que isso quer dizer? Com o nó, eu acho até que eu já disse isso para vocês, não é por causa propriamente do nó, porque o Lacan já vem nesse movimento teórico há algum tempo. Mas a topologia borromeana permitiu a ele, porque o que acontece? Ele sempre trabalhou com as três dimensões, real, simbólico e imaginário, mas ele trabalhava duas a duas. Tá? Por exemplo, ele trabalhava o imaginário real, depois trabalhou o simbólico e o imaginário, e o período simbólico dele, né, que é esse período aí, até o seminário... Bom, tem as classificações, as periodizações da obra de Lacan,
que nem sempre são muito justas, né? Mas, por exemplo, se acostumou a dizer que lá o período simbólico do Lacan vai até o seminário 10, seminário 11, porque é quando ele inventa o objetuário, né? Então, veja bem, até lá, mas se você pegar o seminário 11, por exemplo, você ainda tem um trabalho de 2 a 2. Porque, por exemplo, no seminário 11, quando ele vai falar da realidade, ele vai colocar a realidade como sendo um véu, né, uma construção simbólica e imaginária que encobre o real, né? Então você tem uma construção simbólica e imaginária e o real de fora. O real fica de fora, fica como um impossível, como uma suposição, né? O que é que acontece com a topologia borromeana? O real não fica de fora. O real, e aí isso tem uma importância teórica e clínica, tem a ver com essa questão que a Aimee colocou. Ele diz, ele deixa de ser um impossível, né? E passa a ser o necessário, entende? Não é mais o que é impossível, porque está aqui o real, eu estou pegando nele, se vocês... Vocês lembram que a gente definiu o real como azul, né? O real é o azul, o verde é o imaginário, o vermelho é o simbólico. Aí veja que ele está aqui inodado, não é mais a mesma coisa de alguma coisa impossível de eu poder dizer algo aqui, e esse é o grande encanto de Lacan com a topologia borromeana, né? Porque, obviamente, que também, por mais que você esteja aqui colocando o real inodado, né? Quer dizer, ele não é mais propriamente um impossível, ele está inodado, ainda assim, existe uma primazia do real, porque isso aqui é uma escritura que dá uma consistência ao real. Então, e aí tem a ver com aquela sua pergunta da vez passada também. Quer dizer, é uma primazia do real, porque estamos no momento, quer dizer, saímos do período de Lacan, que ele dava uma supremacia ao simbólico, para um momento em que ele dá uma supremacia ao real. Por mais que aqui as 3 dimensões sejam equivalentes, né? Porque é exatamente isso que o nó, é isso que ele faz aqui, como eu disse para você já, quando ele recupera né, o imaginário, ele vai dizer, então, que imaginário simbólico e real, eles são equivalentes. Os 3 são dimensões que têm que ser consideradas como da mesma estirpe. Não tem uma melhor do que a outra. Entende? Ele faz uma promoção do imaginário aí, né? O imaginário, como eu disse, ele era meio que maltratado, ele era o primo pobre, né? Era aquilo... O Freud dizia que o imaginário, não sei se era nesse mesmo sentido, mas que o imaginário é a nossa idiotia, então era quase que o imaginário é a nossa patologia, tudo é o imaginário, né? E o Lacan vai resgatar o imaginário aí, né? O Lacan também trata o imaginário como sendo alguma coisa de uma ignorância, não é o termo ignorância que ele usa, Idiotia. Ele usa Idiotia. né? Não, mas ele usa também desconhecimento, né? Desde o espelho. Desconhecimento, exatamente. Diga, Dulce. É de Lucy, desculpa. Não estou lhe ouvindo, está fechado seu microfone. Está fechado seu microfone, Edilúcio. Aqui embaixo tem uma... Aqui aparece como fechado. Você tem que tocar no microfonezinho que fica na parte de baixo da tela. Parece que ela já fez isso e não deu certo, não é isso? Aqui na sala, seu microfone está como fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir seu microfone aqui como... Como é que a gente faz isso? Deixa eu ver se daqui eu consigo, porque eu que abri a sala, né? Aqui é de luz. Ixi, aparece para mim desativar som. Né? O som dela como se estivesse ativado. Não, realmente, Edilúcio. Quando eu clico no seu
botão aqui, aparece desativar. Eu vou desativar para ver o que é que acontece, tá? Quem sabe não dá certo. Não, não deu em nada. Não. Você quer escrever? Tem algum problema. Você não tem um fonezinho de ouvido? Quem sabe o fone não... Dá para escrever? Escreva. Aqui, de repente, a gente... Quando você escrever, você avisa. Avisa como, né? Ninguém escuta. Enquanto a Edilúcia escreve aí, eu vejo aqui o que, é que a gente ainda tem, né? Só para arrematar essa coisa de saber inconsciente, né? O Lacan usa esse termo traumatismo para falar exatamente do buraco. E aí volta realmente também essa questão, viu, Aimee? Quer dizer, Lacan vai dizer que no início você tem um traumatismo, né? O traumatismo, que é uma contração que em português não dá certo, porque trou em francês é buraco, né? Então ele escreve o traumatismo, né, em francês, que se lê traumatismo, com trou de buraco, né? Só que em francês é traumatisme, né? E para dizer o quê? Que é exatamente a partir desse traumatismo que o sujeito inventa algo, né? A partir daí o sujeito inventa, e aí volta a frase que o Aurélio gosta de repetir: o sujeito inventa o inconsciente que o determina, né? É por isso, e isso é uma questão clínica fundamental, né? Porque na clínica, e voltamos exatamente a essa problemática do real, né? Você não vai, por exemplo, interrogar a realidade empírica do sujeito, porque o que se passa com ele foi ele que construiu, foi ele que inventou. E atenção, né? Isso não se trata de culpabilizar ou responsabilizar o sujeito no sentido comum do termo. Não se trata disso. Porque quando a gente diz que o sujeito inventa o inconsciente que o determina, isso quer dizer que ele precisa disso. Não tem nada a ver com o fato de você chegar e dizer: mas rapaz, é você que está fazendo isso com você, como se diz comumente, né? Não é dessa ordem, né? Quando a gente tem que considerar clinicamente que o sujeito inventou o inconsciente que o determina, porque ele precisou disso, foi o que ele pôde fazer para dizer algo sobre o traumatismo, entende? Então não adianta nada você chegar na clínica e dizer: olha, é você que está fazendo isso com você, você é masoquista, e entende? Não tem nada a ver. E dure o quanto durar uma análise, essa invenção continua, né? É uma travessia que ele faz nessa invenção e reinvenção, né? Até ele chegar a um bom termo para ele, né? Inclusive o Lacan diz: olha, é uma invenção de um saber inconsciente, que nos determina, vamos dizer assim, sem que você saiba. Sim. Né? Então, e por exemplo, ele diz: olha, o masoquismo é uma invenção, é a pior que você pode fazer. Entende? Uhum. Não é a pior pedida, é você inventar um saber masoquista, uma posição masoquista para o sujeito. E aqui ele diz isso: é o pior que você pode fazer, é o masoquismo. Lembra que a gente falou do masoquismo na vez passada, né? O amor. E aí também é onde muda, um determinado momento, muda a questão da interpretação. Na medida em que ele inventa e reinventa,
o analisante é que interpreta, né? E veja, tem outra questão fundamental aqui, porque ele vai mostrar, por exemplo, de que o espaço topológico ele é maleável. Ele vai fazer uma distinção entre o espaço topológico e o espaço geométrico, não é? Lembrem-se do espaço cartesiano que vocês estudaram lá no segundo grau da vida, né? Quer dizer, aqueles eixos, aqueles 3 eixos Sim. cartesianos que são sustentados por um ponto, lembra? Né? Tem os 2 eixos, 3, né? E nos 3 pontos, nos 3 eixos, tem um ponto que sustenta, né? Saiu para cima, para o lado e um na diagonal. Sim. Esse ponto, ele é fixo, né? Ele não é, o espaço topológico, ele não é geométrico, porque ele não é, não, ele Ele é irredutível também, né? Irredutível, né? ele não é dado por medida. É claro que os matemáticos, você pode construir um noborromeano topológico matematicamente, né? Os caras fazem isso, só que a gente não vai atrás disso porque é uma loucura matemática, ninguém, né? Uhum. Não rola. Mas veja que aqui nós não estamos no campo da medida, na medida geométrica, por exemplo, né? Ele vai dizer isso, a topologia ela é dada por vizinhança e constrangimento. Veja que nós já falamos disso, não é o ponto que sustenta a estrutura, tá? Tá esse pontinho aqui onde eu estou botando o dedo, né? Que é o triskel. Não é um ponto que sustenta a estrutura, é o constrangimento da estrutura, nesse sentido aqui, ó, quando você puxa, ela se constrange. Quanto mais você puxa e mais constrange, mais consistência ela tem, tá? Da mesma maneira que você pode puxar aqui também. Tá certo? Então, não é o ponto que dá consistência. Por isso que o espaço topológico, e veja bem, essa figura na topologia é assim, né? Essa figura aqui é igual a essa. E por isso que ele diz, a clínica é o nó, né? Porque é possível, porque tem essa possibilidade de movimentos, é uma topologia e não é como não se mede isso, né? Mas você mexe com isso, por isso que você faz uma travessia na análise, você entra com uma configuração de nó e sai com outra, né? Você vai mexendo nessa configuração, nas invaginações que vai fazendo, né? Com relação a sintoma, angústia, né? Você vai mexendo nessa configuração, a análise permite mexer nisso, porque a gente pode chegar com um nó ali, porque o nó que a gente vê planificado é bem bonitinho, mas a gente pode ir para uma análise com isso daí, o caos, né? Uma arrumação ali, mas é o nó está ali. E você vai mexer nele, a fala vai fazer com que você mexa nessa configuração, né? Veja que na topologia, a forma, ela não conta, nesse sentido, de que isso aqui você pode dizer que são iguais, mas isso aqui também, se não tiver cruzamento, tá? Se não tiver cruzamento, porque se eu fizer um cruzamento, aí fica diferente. Vocês estão vendo esse marronzinho aqui, então? Sim. Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Agora, se eu fizer isso aqui, aí, tá ruim de abrir aqui o negócio. Que coisa difícil de abrir. Então, vou fazer com o outro. Só a morte. A gente só diz que você só separa real, simbólico e imaginário com a morte, né? Veja, Não há desenudamento. Se eu fizer isso aqui, eu faço um cruzamento, tá? E aqui já tem outra coisa. Já não é topologicamente a mesma coisa, porque tem um cruzamento, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um nó em trevo, tá? Um nó em trevo verdadeiro, que tem um cruzamento, que é esse nozinho que fica no miolo do nó, tá certo? Então, isso aqui já não é igual a isso aqui, tá? Entende? Isso aqui já é outra coisa. Agora, se eu abrir o nó em trevo, isso aqui, e fizer assim, amassar, isso aqui
é igual a isso aqui, Sim. tá? Se não Não tiver há cruzamento, constrangimento. Não há constrangimento. a forma não importa. Isso aqui é um nó, isso aqui é um nó. É um nó trivial. Ambos são nós, Uhum. tá? Se eu cruzar e fizer um nó, eu posso fazer um falso trevo, né? Que é mais ou menos assim. Isso aqui é um falso trevo. Que é um trevo sem... É um trevo... Aqui. Isso aqui é um falso trevo, tá? É um trevo sem cruzamento interno. Ele solta, tá vendo? Sim. É diferente se você abre e passa por dentro, né? Isso aqui não, isso aqui é um, aqui eu passei como se fosse um nó comum, tá certo? Aí fiz isso aqui. Aí você tem um trevo sem ser falso. Uhum. Trevo, um trevo verdadeiro, tá aqui, né? Certo? Mas pode ter o falso trevo também, que é o falso que você pode pegar isso aqui, dobrar e fazer um trevo, né? Falso. Passa por dentro aqui, ó, falso trevo. Não tem nenhuma, dá para ver, né? Não tem cruzamento, não tem penetração, tá? Mas, enfim, para que isso serve, né, no fim das contas? É porque o Lacan vai dizer isso, que o saber inconsciente, ele é topológico, ele trabalha por vizinhança, né? E não por medida, não é, ele é nodal. Então, é exatamente por isso que ele não implica nenhum tipo de medida, no sentido de uma medida, por exemplo, da realidade, né? Se o cara chegar para você e disser, eu sou plagiador, você tem que acreditar, você tem que escutar. Não pode fazer como o Chris, ir lá na realidade empírica e comprovar que o cara não é. Interessante, né, que isso você vê no Freud, nas primeiras entrevistas do Homem dos Ratos, né? É interessante, porque ele chega dizendo do temor que ele tem, né, de que os ratos seja feito o suplício do rato com o pai, né? E lá pela 10ª sessão é que Freud vai ouvindo, né? E lá acho que foi na 10ª sessão que ele foi dizer que o pai estava morto há 9 anos. Pois é. Né? Né? E ele falava, né? Imagina se o Freud disse para ele, mas o teu pai está morto, como é que você está pensando uma coisa dessa, né? Não funciona assim, né? Para você ver como o sintoma é lógico. O Ivan tem um livro maravilhoso, aquele livro dele, agora eu não sei mais qual é eu acho que é sobre topologia, da tropologia. Eu tenho esse livro dele. Ivan Correia, Ivan Correia é um psicanalista e um dos Ele era psicanalistas. lógico, matemático, psicólogo, né? Um dos psicanalistas trouxeram Lacan para o Brasil, né? Então vocês encontram aqui. E o Ivan era matemático, então ele explica essas coisas de uma maneira muito bacana e muito simples, né? Uhum. E ele fala disso exatamente, quer dizer, é claro que você tem que considerar aí que tem uma questão que é lógica, não é? Porque na lógica, se a lógica diz assim, você pode fazer uma proposição lógica, por exemplo, eu sou plagiador, verdadeiro ou falso, não é? Uhum. Um chinês faz uma tortura chinesa, verdadeiro ou falso? Entende? Sim. Uhum. Do ponto de vista da lógica proposicional, você pode fazer, né? É claro que você enunciando essa proposição assim, você retira todo o tratamento de real que esse sintoma já é. Né? Quer dizer, quando o Homem dos Ratos inventa o sintoma dele, já é um tratamento do buraco. Veja que não é o tratamento do ânus. Tudo bem que o ânus é um buraco, né? Você pode até dizer que o ânus se sobressai para o obsessivo, por exemplo, como era o Homem dos Ratos. Mas não é o ânus, é o buraco. O ânus é apenas um dos buracos, não uma das bordas. Era o Homem dos Ratos, o nome do gozo dele era os ratos, né? O nome do gozo, se você pudesse dar, né? Gozava com isso. É o nome, e o Lacan, no seminário seguinte, no 22,
ele vai dizer isso, né, de que o sintoma é uma nominação do real. É. Então, veja que não é propriamente a verdade. Nós não estamos falando a verdade. E não tem a mínima importância. Você não pode exigir do analisante. A psicanálise não é uma prática com a verdade. O Com a verdade é sintoma, o Aurélio sempre frisava muito isso, né? Que ele dizia que a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do sintoma, com o paciente, porque às vezes o que está segurando ele é o sintoma, né? Se você, dependendo de como você mexer, né? Pode ser muito grave isso, né? E que é o melhor que o sujeito pode fazer. Às vezes ele está se segurando ali, né? Então precisa tomar muito cuidado, né? Pois é, porque é um tratamento, o sintoma já é, vamos dizer assim, o melhor tratamento que o sujeito conseguiu dar ao real do buraco. Uhum. Né? Foi a invenção que ele conseguiu fazer como um tipo de suplência. Um arranjo bom ali para ele se segurar, né? Ano passado, o título do meu seminário era Suplência, Nominações e Santome, né? E eu disse uma coisa logo no começo que o pessoal achou interessante, e eu também, que eu dizia o seguinte, de que o que é que acontece com a estrutura, e aí voltando à questão que a Aimee colocou, né? Ah, tá certo. Não consegui escrever, você quer escrever, não? Tá tudo bem. Eu dizia o seguinte, de como a estrutura, essa estrutura borromeana, né, é uma estrutura esburacada, é uma estrutura que no miolo você tem o traumatismo. O sujeito, ele funciona na estrutura, que o Lacan citou o sujeito, como eu disse para vocês, aqui no buraquinho do nó, né, de botar o objeto A, depois bota citou o sujeito. A gente, como essa estrutura é sempre uma estrutura de buraco, porque tem vários buracos, né? Não tem só um, tem esse aqui, mas tem esse e tal. Tem, né? Ó, vários buracos, são maleáveis. Né? É uma estrutura maleável, e é por isso que, exatamente como eu disse, né? Quer dizer, não é geométrico, é a grande vantagem do topológico para o geométrico, é porque ele é maleável. Então, você pode, como ele vai fazer depois, você pode pegar o real e invadir o simbólico, né? Encobrir o simbólico com o real. Ou você pode encobrir o imaginário com o simbólico. Aí você vai ter as patologias correspondentes a essas invaginações, né? Exatamente. Mas veja bem, a nossa vida é fazer suplência. Foi isso que eu disse lá no seminário anterior. Como é uma estrutura de falha, né, uma estrutura esburacada, nós estamos o tempo todo funcionando, e é por isso que a gente não para, o funcionamento da estrutura não para, nem quando se dorme, né, que você sonha. A nossa vida é trabalhar para fazer suplência. Incessantemente, né? O sintoma é uma suplência, a linguagem é uma suplência ao buraco. Tá? O que a gente fala, o dizer verdadeiro, aí sim, é onde nesse seminário ele chega, o dizer verdadeiro é a melhor suplência. Tá? É por isso que ele vai dizer que a psicanálise não trabalha, o discurso analítico não trabalha com a verdade. O discurso analítico trabalha com o dizer verdadeiro para fazer exatamente... De cada sujeito, de cada sujeito. Cada sujeito. É sempre de cada sujeito. Né? E veja que isso clinicamente faz toda uma diferença. Obviamente que tanto você na sua análise pessoal, como acompanhando as análises dos seus analisantes, você percebe rapidamente que faz toda uma diferença. E você saca quando o sujeito está no campo de um dizer verdadeiro. Não é? Ou quando, por exemplo, é curioso, né? Porque, como diz Lacan, o amor é um dizer, então o amor é um dizer verdadeiro, é uma tentativa de fazer suplência a essas ranhuras do real. Né? É como você suporta, inclusive, essas ranhuras do real, porque senão seria uma coisa insuportável, né? Seria algo insuportável. Quer dizer, então isso que você está dizendo, Antônio, é fundamental, porque, como eu disse, não se trata de você acusar
o analisante dele ter inventado um saber. Não se trata disso. Como se Ele faz... foi para análise porque ele não estava conseguindo fazer isso. Ou porque o saber que ele inventou não está dando conta, não está sendo suficiente. Porque não é uma boa pedida. Precisa também de uma escuta, de uma testemunha ali, né? Porque não há autoanálise, né? Então, ele vai para a análise para ele aprender até essa reinvenção, né? Essa invenção e reinvenção o tempo todo, né? Aprender a falar, aprender a associar livremente, né? Na clínica, vocês devem ter escutado isso várias vezes, né? Os analisantes de vocês dizendo o quê? Quando eu vou conversar com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha mulher, com quem for, né? E vou me queixar, ou eles dizem, isso é frescura, né? Ou dizem, para com isso, vamos tentar resolver isso, vai dar certo, né? E não querem ouvir. Entende? Porque não é você falar para qualquer um, é você falar para um analista. Porque fora ninguém dá conta disso, daquilo que o sujeito está. Ele não dá conta, tem alcance para isso, né? Haja visto que você precisa de todo o setting analítico, de um analista que foi para o divã anos e anos e anos para poder ter essa escuta e poder dirigir uma cura, né? Um tratamento. Eu brinco, já disse isso brincando várias vezes, as mulheres reclamam, né? Meu marido não me escuta. Dá vontade de dizer assim, olha, o marido não foi feito para escutar. Quem foi feito para escutar foi o analista. Exatamente. Você quer... Porque é uma brincadeira, obviamente, né? É claro que os maridos podiam mas o lugar para tratar, mas o lugar onde se trata disso que a gente está falando é na análise, né? Fora não funciona. Claro. Porque realmente, quer dizer, se você vai estar angustiado e vai falar para alguém próximo, com quem, inclusive, você tem algum tipo de laço afetivo, é razoável que o outro se angustie. Né? Por que é importante que o analista não tenha esse laço afetivo, né? Entendam o que eu estou dizendo. Não é que não role afeto, mas que o analista não tenha esse laço afetivo com o analisante. Exatamente por isso. Que o analista pode, se tiver, pode ficar muito angustiado. Por exemplo, se meu filho vem falar comigo, estou com sintoma, estou angustiado e tal, eu morro de angústia com ele, né? É razoável que seja assim. Sim. Mas... Agora, se você sente isso diante de um paciente, tem que ir para análise ou para uma supervisão para saber o que está acontecendo, né? Porque... você não, se algum analisante seu tem esse efeito em você, aí você tem que levar para análise ou para supervisão, ou coisa parecida. Sim. Né? Bom, enfim, gente, são 10 horas. Estamos... 10 horas. Eu, para variar, não falei tudo que eu queria falar, mas de todo modo... Tem mais duas aulas, né, Leonardo? Temos mais duas aulas, né? Daqui a 15 dias, e no dia 10, se eu não me engano, é nossa última aula. E vamos ver, até lá, a partir da próxima vez, eu vou falar um pouquinho dos matemas da sexuação, porque fala disso, né, de que o matema da sexuação, eles funcionam exatamente como um dizer verdadeiro, né? Quer dizer, você não sabe que isso funciona. Você não sabe se você está do lado masculino ou do lado mulher, essas porque coisas... no matema da sexuação, se trata de posições, né? São posições do sujeito diante do falo, né? De gozo, inclusive, né? Sim. Que não é propriamente ser mulher ou ser homem, mas... Sim. Enfim, vamos falar disso com mais detalhes e relacionar, porque o Lacan volta, né? Nesse seminário, é o seminário 21, o seminário anterior, ele falou exatamente dos matemas da sexuação, né? Seminário 20. Sim, e aí ele vai um pouco mais adiante, né, no 21? Tudo bem? Ok, tudo bom. Muito obrigada, foi muito esclarecedor hoje. Tá bom. Deixa eu parar. Tchau, gente, boa noite, viu? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até daqui a 15 dias.